8. Duração e transitoriedade. Examinando a reprodução estética das relações dialéticas entre fenômeno e essência, vimos que um dos mais indispensáveis pressupostos do surgimento de autênticas obras de arte é o mais penetrante e compreensível aprofundamento possível da essência. A respeito da originalidade estética, já nos foi possível estabelecer que ela significa, em primeiro lugar, descoberta e revelação do novo, tomada de posição a favor do novo na luta entre o que nasce e o que morre. Agora é possível concretizar ainda mais. A real originalidade artística implica também que se capte precisamente a essência do fenômeno novo. E isso deve ocorrer de acordo com o caráter específico do reflexo estético, tal como o explicamos. Isto é, não simplesmente descobrindo as leis gerais que se revelam no surgimento do novo, como é o caso das ciências, como é o caso nas ciências, nem simplesmente constatando novos fenômenos ou elevando-os a problemas, como costuma ocorrer nas ciências quando a descoberta de novas leis ainda está na fase preliminar, mas sim representando destinos particulares de homens particulares, refletindo situações e eventos do mundo objetivo que mediatizem essas ou aquelas relações entre os homens e que, por sua vez, se transformem com as transformações destas. O valor estético dessas representações depende, em primeiro lugar, da sensibilidade, da profundidade e da amplitude com as quais o artista sabe captar a direção na qual tais particularidades se movem, transformando-se, bem como representá-la de modo adequado à sua novidade. Concedemos uma posição central ao momento da novidade, com vista do problema que nos interessa, porque precisamente este momento possui um peso de primária importância para o valor duradouro de uma obra, mas só na condição de ser concebida universalmente, de acordo com a universalidade do mundo artístico, ou seja, somente quando o surgimento do novo é realmente entendido como transformação, que pode ser eventualmente o início da transformação, o primeiro germe das forças que deverão produzir a transformação. Analisando a mais intensa forma de surgimento do novo, a revolução, Lenin define sua característica essencial, abre aspas, quando os de baixo não querem e os de cima não podem continuar vivendo a moda antiga, é que a revolução pode triunfar. Em outras palavras, esta verdade exprime-se do seguinte modo: a revolução é impossível sem uma crise nacional geral que afete explorados e exploradores. Fecha aspas. Pela exigência desta universalidade, tal como Lenin a expressa, do ponto de vista do conhecimento científico e da praxis política, tem as mais amplas consequências no campo da estética. O novo, assim conhecido, é um fenômeno histórico global, uma transformação que abraça e penetra a totalidade da vida social. Quando artistas de menor dimensão, de acordo com a sua orientação social, voltam a atenção exclusivamente para momentos novos e os inserem em um ordenamento social velho, substancialmente modificado ou esquematicamente descrito, ou defendendo o velho, representam o novo de um modo falso, calunioso, sem ver seus lados positivos. Quando isso ocorre, surge, por se ter um conteúdo castrado, uma forma pobre e esquemática. Uma outra consequência desta renúncia é a verdadeira universalidade do novo, é que, na maioria dos casos, o velho e o novo não mais se opõem como duas formas do ser social. Não representam a luta das forças sociais reais, mas empalidecem na obra de arte mediante o contraste entre um ser e um mero dever ser, ou não dever ser. Os artistas realmente notáveis, pelo contrário, concebem sempre o novo como fenômeno universal, como uma potência social realmente ativa. A dissolução dos velhos estratos já dominantes ou ainda dominantes aparece no justo nível de sua desagregação interna, ao passo que o novo é representado na forma desenvolvida ou puramente embrionária que possui efetivamente no momento do desenvolvimento que é figurado. A composição é determinada concretamente pelas reais e múltiplas influências recíprocas dessas componentes existentes. Walter Scott e após ele Balzac representaram deste modo a Inglaterra e a França, respectivamente, durante e pós a Revolução. Ao quadro por eles fornecido pertencem organicamente tanto a degradação e decomposição interna, política e humana, dos seguidores dos Stuart e da aristocracia legitimista, quanto a firmeza heróica, que então surge em cena, dos puritanos e dos jacobinos. Mas também aqui requerida a universalidade do conteúdo ideal não impõe absolutamente que a realização formal contenha uma totalidade enciclopédica. A totalidade dinâmica pode muito bem iluminar uma supremacia imediata no processo de dissolução do velho ou do nascimento do novo.
A justeza e a força de convicção dependem exclusivamente do modo pelo qual cada obra de arte torna evidente em suas consequências tanto o momento que prevalece quanto os movimentos reais do momento que não aparece diretamente, ou que aparece apenas no fundo. Assim, em A Mãe, Gorky representou o nascimento do novo através, sobretudo, da figuração imediata de homens novos, que se desenvolve nesse sentido da novidade. Em A Família, Artamanov, ao invés, observou a mesma matéria, mas do ponto de vista da dissolução do velho, muito similar ao caso de Sokolov no Dom Silencioso. Essas proporções podem variar quase ao infinito, o que demonstra que a prioridade do conteúdo tomada como critério, aqui a universalidade e a justeza do novo, em sua essência, baseada no sentido estético real, não impede a variedade e a originalidade da forma, mas, pelo contrário, as favorece. A teoria estética da burguesia decadente, de acordo com a sua natureza de classe, não aceita critérios desse tipo. Compreende-se que uma classe que se ousa levar ao fim os pressupostos atuais de sua concepção do mundo, o que naturalmente ocorre muito raramente, só consegue produzir sentimentos de desespero total por causa do caos que a envolve, tão somente visões de dissolução. Uma classe que, em sua produção normal, expressa tão somente por outros modos a fuga em face da essência da realidade, através dos meios refinados ou grosseiramente demagógicos. Compreende-se que uma tal classe não queira tomar conhecimento de um critério centrado sobre a justificação de um futuro que, no presente, é reconhecido frequentemente apenas como perspectiva. Marx, ao contrário, considerava como maior mérito de Balzac o seguinte, abre aspas, Balzac não foi apenas o historiador de sua época, mas o criador profético de personagens ainda embrionários nos dias de Luiz Felipe e que só desabrochariam completamente depois de sua morte, no governo de Napoleão III, fecha aspas. Do ponto de vista burguês, sobre o qual falamos, afirma-se que considerações como as nossas não levam em conta a forma artística. Consequentemente, tomam-se como critério as inovações formais, as revoluções no problema da forma. Em oposição, podemos facilmente responder que, a nosso ver, toda forma artística é forma de um conteúdo determinado. Por isso, uma forma real e essencialmente nova só pode também ser criada a partir de um conteúdo de ideia substancialmente novo. Nossa finalidade era, precisamente, estudar os critérios desse conteúdo autêntico e significativo. Sobre as questões específicas da forma, só poderemos nos deter mais amplamente em outro texto, após ter esgotado nosso atual tema. Os entusiastas das revoluções na forma frequentemente se esquecem do fato que sua validade tem uma brevíssima existência. O desenvolvimento da arte no último meio século assistiu, pelo menos, a uma dezena dessas revoluções, cujas inovações históricas têm sido, na maioria das vezes, inteiramente esquecidas após poucos anos, já que as suas produções perderam perderam em pouco tempo qualquer interesse. Isso não deve ser atribuído ao acaso, nem a uma rápida modificação das modas. Por trás de cada modificação na forma, ainda que os revolucionários do caso não possam tê-lo ainda que os revolucionários do caso possam não tê-lo percebido, esconde-se que esconde-se uma transformação do conteúdo da vida. O importante é ver onde e como os artistas captam esse conteúdo da vida, se estudam a fundo as modificações na própria vida e elaboram a fundo seu novo conteúdo, a fim de procurar encontrar, portanto, a nova forma adequada ao novo conteúdo, ou se contentam com os fenômenos imediatos e superficiais da vida e proclamam que uma forma aparentemente adequada a esses fenômenos superficiais é algo radicalmente novo. Esta nova forma, portanto, por mais pesquisada e rebuscada que possa ser, é também o reflexo de determinados fenômenos novos da vida, mas de fenômenos meramente superficiais. Os inovadores captaram apenas um pedaço, uma pequena margem, um fragmento do que é realmente novo. Destacaram-no artificial e metafisicamente do passado e da perspectiva do futuro, da verdadeira luta histórico-social entre o velho e o novo. Por isto, não estão em condições de captar no novo, inclusive no que diz respeito ao aspecto artístico formal, os traços permanentes que indicam realmente o futuro ou que caracterizam profundamente a crise do presente. Por isto, sua nova forma revolucionária é inteiramente superficial e deforma precisamente o novo. É uma forma que restringe e falsifica a essência do novo. Nota 252.
Sobre as chamadas revoluções na forma, conforme meu ensaio sobre expressionismo, bem como os ensaios Es geht um den Realismus, trata-se do realismo, e Briefwechsel mit Anna Wegers, correspondência com A.S., em meu livro Problema des Realismos, Problemas do Realismo, sobre o problema de como e após quais modificações possam essas novas formas tornar-se portadoras de conteúdo realmente novo. Veja-se o ensaio de Thomas Mann e a tragédia da arte moderna, em ensaio sobre literatura. Fim da nota. Com isso, chegamos a uma questão de grande importância para a história da ciência e para a história da eficácia da arte, a questão da sobrevivência ou da transitoriedade das obras de arte. Aqui surge novamente, desta vez, do ponto de vista da eficácia, a profunda diferença entre o reflexo científico e o reflexo artístico, ainda que sempre sobre a base da identidade da realidade refletida. Em ambos os casos, pode sobreviver tão somente o que possui uma importância atual para o presente. Na ciência, um conhecimento falso ou imperfeito é sempre substituído por um mais correto e mais compreensivo. O que ocorre no mundo da arte, ao contrário, nada tem a ver com essa substituição de um produto por outro. A influência exercida por uma obra de arte no tempo depende da maior ou menor justeza e força compreensiva com as quais é refletida a realidade, da profundidade e da paixão com as quais é captado essencialmente novo, com as quais é elaborado o conteúdo ideal, da capacidade de encontrar uma forma nova na qual este novo encontra expressão adequada, uma forma que unifique em uma perfeita harmonia orgânica a especificidade, a particularidade, a essência determinada e concreta. Deste novo, com as condições formais gerais de uma eficácia duradoura, com as leis do artístico, do gênero artístico em questão, para a eficácia de determinada obra, não tem importância o fato de que esta complicada harmonia de conteúdo e forma seja ou não realizada também em outras obras, que esta ou aquela obra realize tal harmonia em maior ou menor medida. Com isso, afirma-se de modo geral como a possibilidade de conservar validade substancialmente diversa para uma proposição científica ou para um sistema de proposições e para uma obra de arte. Por um lado, temos na ciência uma interpenetração relativamente contínua, uma contínua correção recíproca, um intercâmbio de tentativas visando a se aproximar o mais possível da verdade objetiva. Por outro lado, na arte, temos obras autônomas, essencialmente independentes umas das outras, e isto vale também para as diversas obras do mesmo artista, que conseguem exercer uma eficácia duradoura por força própria, ou que são esquecidas por causa dos próprios defeitos. A fim de evitar mal-entendidos, é necessário sublinhar que falamos aqui tão somente da vitalidade estética das obras de arte. Para a nossa questão, não tem importância o fato de que a história literária, a filologia, a historiografia, etc., estudem a fundo as produções artísticas como documentos de sua época, e tampouco o fato de que, mesmo neste campo, como em todos os outros, apareçam em grande quantidade fenômenos de transição, que possuem aspectos eficazes, em parte do ponto de vista documental, em parte do estético. Mas se atribuirmos a estas causas a eficácia duradoura das obras de arte, não terminaremos caindo na anarquia subjetivista, não terminaremos negando que a eficácia artística seja de acordo com as leis sociais. Acreditamos, ao contrário, que é precisamente reconhecendo e valorizando teoricamente este dado real que se confirma e se aprofunda esta conformidade às leis, que ela é compreendida em sua justa objetividade. De fato, tão somente a teoria burguesa da decadência vê algo anárquico e irracionalista no oposto negativo da duração, na transitoriedade, ou busca as suas causas no fato puramente estético, nos problemas da pura forma. Na realidade histórico-social, uma obra de arte envelhece através de um processo inteiramente diverso. Toda obra é o reflexo artístico de um processo do qual se revela com clareza tanto a proveniência quanto a destinação, no qual o desenvolvimento dos homens e a evolução de seus destinos, sua valorização artística da obra fornecem os princípios últimos da composição, da forma. A obra, portanto, aparece como uma reprodução abreviada, compacta, da representação que o artista faz no trabalho criador, do caminho percorrido pelo desenvolvimento da humanidade. A obra, com sua generalização artística no particular,
eleva por certo a matéria representada, depurando-a de tudo que contém de cotidiano, empresta-lhe uma vida própria fundada aparentemente sobre si mesmo, que repousa em si mesmo. Esta aparência realmente existente, no sentido indicado por Lenin, é exagerada nas teorias de l'art pour l'art, transformada em princípio único fundamental e, portanto, falsificada. Mas esta elevação do mundo cotidiano a uma esfera autônoma é uma pura aparência, ainda que seja uma aparência existente, na medida em que é o verdadeiro pressuposto para o retorno da arte à vida, para sua ativa eficácia na realidade social. De fato, somente através desta elevação na esfera da generalização artística do particular, do típico, das figuras e dos eventos, de seu modo de atuação, de sua direção e de sua perspectiva, de sua causa, somente assim a obra de arte torna-se uma reprodução da vida na qual os homens encontram a si mesmos e aos seus destinos, explicitados mediante uma profundidade, uma compreensividade, uma natureza e uma clareza que não podem ocorrer na vida. Apenas de uma forma elaborada sobre esta base podem as obras de arte extrair sua apaixonante eficácia. Jamais se deve esquecer, porém, que essa eficácia ocorre, em primeiro lugar, porque no mundo representado pela arte os homens revivem e reconhecem com emoção a si mesmos, aos seus destinos típicos, à sua direção, e que, por isso, o pressuposto indispensável desta eficácia na representação do típico é a justeza do conteúdo. Mas, na realidade presente, as proporções, a direção e, sobretudo, a perspectiva do típico jamais podem ser fixadas com exatidão matemática. A genialidade do artista consiste em pressentir essa direção dos eventos, em adivinhar o que ele prevê com perspectiva e que um dia surgirá como realidade. Por isso, Marx fala de figuras proféticas. E Stalin completa corretamente e concretiza este conceito do seguinte modo, abre aspas, o que interessa, sobretudo, ao método dialético não é o que num dado momento parece estável e principia de a morrer, mas o que nasce e se desenvolve, embora num certo momento pareça pouco estável, fecha aspas. Stalin ilumina aqui corretamente o coeficiente de incerteza que delimita com exatidão a possibilidade de erro no que diz respeito ao presente e ao futuro. Se aplicarmos isto à arte, veremos a causa por que tantas obras importantes no que toca ao conteúdo e à forma velha e à forma envelhecem. Dado que no curso do desenvolvimento muitas coisas que no presente parecem débeis e passageiras podem se tornar mais tarde o sólido fundamento de inteiras formações sociais novas, enquanto muitas outras que, quando aparecem pela primeira vez, pareciam irresistivelmente fortes, caíram, entretanto, merecidamente no esquecimento por serem episódios insignificantes. O próprio futuro torna-se a unidade de medida para julgar se o presente foi ou não compreendido e valorizado corretamente. Nestas condições, encontra-se naturalmente qualquer reflexo da própria época na consciência humana, tanto científico quanto artístico. Um e outro se encontram nas mesmas condições, inclusive na medida em que não é possível ter antecipadamente consciência de quais serão os fatos do futuro, de sua fisionomia realmente concreta. Mesmo um crítico genial da vida contemporânea, como era Fourier, caía em uma pueril ingenuidade quando pretendia traçar os contornos da vida futura em seus detalhes reais. Para o verdadeiro pensamento científico, ao invés, é perfeitamente possível estender também no futuro os princípios por ele descobertos no passado e no presente, segundo os quais se afirmará a validade das leis. Mas se deve ter em conta que, quando se trata de generalizações levadas ao limite máximo, só podem ser fixadas conceitualmente as relações mais gerais, mais essenciais. Que seja possível se chegar a isto é o que é demonstrado, por exemplo, pelas explicitações de Marx na crítica do programa de Gotha, sobre as características essenciais dos dois períodos do socialismo e da passagem para ele, a ditadura do proletariado. A possibilidade de prever o futuro é, na arte, de uma espécie qualitativamente diversa. Também aqui é confirmada a diferença que estabelecemos entre as duas modalidades de reflexo, enquanto na ciência a previsão do futuro só é possível mediante o mais alto, puro e concreto modo de ser da universalidade. Na criação artística, chega-se a ela através do reencontro, igualmente perfeito, da particularidade. A veracidade das perspectivas da obra de arte, portanto, consiste no seguinte: o particular típico representado na obra deve se revelar como um momento exatamente previsto, como momento necessariamente conservado na continuidade do desenvolvimento da humanidade.
Por muito tempo, este fato foi transformado em fetiche, recebendo uma formulação metafísica através do conceito do universalmente humano. Mas a crítica contrária, em si justificada, caiu no mais das vezes no relativismo, negando também a continuidade da história humana, e nesta, a conservação dos pontos nodais típicos. Deste modo, contudo, nega-se a validade duradoura das grandes obras de arte, o que é um fato histórico objetivo, ou é-se obrigado a recorrer a construções artificiosas e retorcidas, como a de Spengler, sobre a contemporaneidade do devenir e da evolução de diversos ambientes culturais, quando não se chega mesmo a afastar totalmente a questão, exagerando-se formalisticamente a importância da perfeição formal e introduzindo-se assim um fetiche ainda mais falso do que universalmente humano. Trata-se, portanto, de uma representação que figure os homens e seus destinos, tanto do ponto de vista do conteúdo quanto das proporções, de um tal modo que correspondam realmente à sua sobrevivência no desenvolvimento da humanidade, e que, por isso, sobretudo por isto, possam ser revividos em qualquer época, segundo quando as causas, os pressupostos, o modo de manifestação histórico-social desses homens e destinos tiverem sido há muito esquecidos. Como exemplo típico, como pendão artístico da previsão científica do futuro, exemplificada no caso de Marx, pode ser citada a Antígona de Sófocles. Nesta obra são corretamente intuídas precisamente as proporções dos destinos humanos, dos problemas morais. A trágica vitória de Creonte e a trágica derrota de Antígona são profunda e duradouramente justas, do mesmo modo como são justos a humana superioridade moral de Antígona sobre Creonte, e o espírito progressista racional e político de Creonte em face de Antígona. Mas tais proporções não são justas do ponto de vista humano universal, como se a tragédia de Sófocles fosse uma representação resumida universal de contrastes eternos, por exemplo, entre moral estatal e moral privada, etc. Não, o conflito tem uma limitação, determinação e particularidades históricas precisas. Thomson vê corretamente que, já na variante esquiliana da lenda, o clã desaparece, o Estado sobrevive. Este também é o fundo da Antígona de Sófocles. Mas, enquanto Ésquilo representa esta mesma modificação, a dissolução do clã e sua consequente derrota, deixando aparecer o surgimento do Estado tão somente como resultado final e como perspectiva, em Sófocles tudo isso já é um simples pressuposto e o drama tem como objeto exclusivamente o choque moral entre a ética do antigo e a ética do novo. O conteúdo de Antígona é profundamente justo porque Sófocles, representando convincentemente a inevitável derrota, fazendo ressaltar energicamente o direito social do novo, mostra na figura de Antígona, mediante um patos apaixonante, os valores morais perdidos pela humanidade nesta necessária superação, progressista em última análise, na sociedade gentílica. Friedrich Engels deu uma formulação científica geral ao problema representado por Sófocles, abre aspas, o mais reles dos beleguins do Estado civilizado tem mais autoridade do que todos os órgãos da sociedade gentílica juntos. No entanto, o príncipe mais poderoso, o maior homem público ou general da civilização pode invejar o mais modesto dos chefes de gens, pelo respeito espontâneo e indiscutido que lhe professavam. Fecha aspas. Trata-se aqui de um problema humano e moral que, em sua contraditoriedade, atravessa toda a história da sociedade de classes. A construção dramática de Sófocles, com a grandiosa justeza de suas proporções, a maravilhosa vitalidade de todas as figuras, o patos de Antígona e Creonte poderiam erguer-se tão somente sobre uma tal base. Tem pouca importância o fato de que, quando se deu esta eficácia permanente a uma formulação conceitual, muito raramente se penetrou no conteúdo histórico da matéria e, ao contrário, muito frequentemente se estendeu de um modo inteiramente diverso o conteúdo de tal eficácia. Se bem que Hegel, por exemplo, tenha visto com relativa clareza o conflito real. O que importa, sobretudo, nesta eficácia é que o conteúdo e a forma sejam apropriados como coisas vivas. Então, o significado deste conflito moral, a figura de Antígona, etc., podem ser sentidos corretamente, mesmo que a motivação histórica dada à experiência estética seja falsa. Falaremos logo mais do desenvolvimento desigual ocorrido frequentemente com esta eficácia. Inteiramente errado, ao contrário, é derivar esta eficácia permanente da perfeição dramatúrgica da forma.
Sófocles, aliás, possui uma estrutura dramática de tal modo natural e definitiva que quase todas as reelaborações, até a de Anouilh, tiveram de repeti-la sem grandes modificações. Contudo, dado que essas reelaborações, o patos de Antígona e de Creonte, carece necessariamente de sua real base histórico-social, essas grandiosas figuras vivas e típicas transformaram-se nos dramas posteriores, a depender nos casos em marionetes acadêmicas ou em tipos extravagantes e excêntricos. Do mesmo modo, e aqui a coisa é ainda mais evidente, as obras de arte envelhecem de acordo com a natureza, de acordo com a justeza, com a justa proporcionalidade com a qual é vista a essência histórico-social da luta entre o velho e o novo. As justas proporções inexistem mais facilmente, mesmo nos mais talentosos artistas, quando modificações sociais, sobretudo em períodos de transição, produzem preconceitos em massa, dos quais caem facilmente vítimas artistas que possuem uma visão do mundo confusa, decorrente de uma visão classista e unilateral das contradições e das lutas de época. Também aqui podemos citar um exemplo típico, o Pato Selvagem de Ibsen. Sem dúvida, este é o drama mais profundamente vivido, mais apaixonadamente autocrítico. Mas o anarquista pequeno burguês Ibsen oscila entre uma concepção trágica e uma concepção cômica de suas figuras e de seus conflitos. Esta oscilação, esse intricado compenetrar-se e alternar-se de perspectivas e pontos de vista contraditórios, foi seguramente uma das causas da forte influência por ele exercida sobre os contemporâneos que viviam, se isso é possível, em uma confusão ainda mais profunda. Esta oscilação contém a correta compreensão da autodestruição dos ideais burgueses, aliada a uma completa incompreensão no que diz respeito às verdadeiras causas dessa dissolução. Mas a evolução destrinchou o que aparecia em Ibsen como irremediavelmente intricado, e à luz dessa realidade, os homens e os eventos de O Pato Selvagem revelaram-se não como reflexos corretos de deformações humanas, mas como deformações e complicações artísticas de tipos e problemas nos quais a história já tornara evidente a valorização positiva ou negativa. Para evitar equívocos, é interessante sublinhar que, do ponto de vista dramatúrgico formal, O Pato Selvagem é uma perfeita obra-prima. Basta pensar em Cervantes para se ver claramente essas debilidades de Ibsen, derivadas de uma concepção pouco clara do mundo, da incerteza pequena burguesa, estas debilidades do notável artista dramático. A concepção resolutamente cômica do Dom Quixote, determinada pela decisiva tomada de posição de Cervantes na luta entre feudalismo moribundo e mundo burguês nascente, não apenas permite a comicidade da representação desenvolver-se sem distúrbios até a destruição humana do que está superado, mas permite também que a integridade humana subjetiva de Dom Quixote, sua pureza, sua coragem e sua retidão surjam claramente a ponto de aflorar o trágico, em contraposição à intensa inferioridade moral no mundo real, o qual, por histórica necessidade, rechaça o seu mundo fantástico e o dissolve entre risos. Em Cervantes, portanto, o positivo e o negativo, o trágico e o cômico reforçam-se reciprocamente, ao passo que em Ibsen debilitam-se mutuamente. A razão decisiva pela qual uma obra conserva uma eficácia permanente enquanto outra envelhece reside em que uma capta as orientações e as proporções essenciais do desenvolvimento histórico, ao passo que outra não o consegue. Naturalmente, como já assinalamos, as obras de arte conservam sua eficácia ou envelhecem mediante um processo extremamente desigual. Nas anteriores considerações, abstraímos intencionalmente essas desigualdades e podíamos fazê-lo, já que as conclusões às quais chegamos conservam sua validade histórica, ainda que tão somente no nível dos princípios, representando em certo sentido uma direção tendencial e não uma chave para resolver todas as questões singulares concretas que se apresentam na história da eficácia das obras de arte. Tais questões, é claro, estão fora de nossas presentes investigações. Limitar-nos-emos, portanto, a esclarecer o seu aspecto mais importante do ponto de vista teórico geral. Toda a cultura de uma classe, no curso da história que se processou até hoje, recebe sempre, como tradição do passado, uma massa maior ou menor de obras de arte.
Uma parte dessa massa se torna, em cada oportunidade, viva a possessão estética de uma dada cultura, e a escolha dessa parte depende, em primeiro lugar, das necessidades ideológicas do momento. O ponto de vista por nós esclarecido tem nisto uma importância decisiva, na medida em que uma época se apropria, sobretudo, do que permite, por experiência direta, uma imediata passagem do presente ao passado e as perspectivas do futuro. Revela-se aqui a continuidade, por nós sublinhada, do decurso histórico. Só pode conservar viva eficácia uma arte que se possa ser sentida como reprodução do próprio passado. Toda cultura tem por divisa, portanto, a frase de Molière: Je prends mon billet ou je le trouve. Contudo, dado que o curso objetivo da história não é uma evolução retilínea, dado que as classes que determinam a cultura são com frequência parcial ou inteiramente reacionárias, e que inclusive o progresso no âmbito da sociedade de classe tem um caráter necessariamente contraditório, de modo que é também aqui válida a lei fundamental do desenvolvimento da natureza inorgânica, formulada por Engels, abre aspas, todo progresso na evolução orgânica é ao mesmo tempo um retrocesso, fecha aspas. A arte de uma época precedente é acolhida ou rechaçada pela época sucessiva de uma maneira contraditória, determinada pelas relações de classe. Por isso, a interpretação da arte antiga esteve sujeita a múltiplas deformações e equívocos. Basta recordar a disputa em torno de Homero e Virgílio, nos séculos XVII e XVIII, quando, nas tomadas de posição favoráveis ou contrárias, em suas motivações conteudísticas e formais, expressava-se a luta entre a cultura cortesã feudal e cultura burguesa em ascensão. Tão somente com o fim da, abre aspas, pré-história da humanidade, fecha aspas, Marx, com o surgimento da cultura socialista, torna-se possível assumir uma atitude correta também em face da história da arte.